Você está ouvindo Vozes da Diáspora, um podcast que une africanidades, luta e memória. Este é um projeto do Museu Afro Virtual do Rio. Acesse nosso site museuafro.rio.br. Sou Luiz Teles de Menezes Katzenstein, nascido na Baixada Fluminense aqui e em São João de Meriti. Tenho muito orgulho de ser bisneto do comendador Teles de Menezes e da ilustre família da qual eu descendo. Daí eu tive um nascimento, não é? E uma infância muito feliz, cercado de, como eu já disse, de uma família que eu muito me honro. Essa família minha, com essa descendência, teve um grande destaque no tempo colonial, né? Os Teles de Menezes são abrazonados e tiveram uma representatividade muito grande. Temos muito orgulho. Pouca gente conhece na história do que foi a Fazenda dos Teles no Vilar dos Teles. Eu nasci exatamente na Venda Velha, né? Que foi um dos últimos sítios da fazenda. E lá nesse local, nós tivemos a honra de ter a visita do imperador Dom Pedro II. Bem, dessa forma, então, minha primeira infância foi muito envolvida com a família naquele ambiente maravilhoso. Devo ressaltar que eu sou filho paterno, meu pai veio da Alemanha, foi um imigrante que veio da Alemanha, chegou ao Brasil diretamente ao Mosteiro de São Bento em 1924 e cidadão alemão, lá permaneceu e recebeu os votos da Igreja Apostólica Romana, e lá teve toda a sua formação, até que meu pai, saindo de lá, depois de alguns anos, que isso é uma longa história, teve lá uma revelação, foi ex-voto e saiu. Nessa ocasião, dessa saída dele, minha mãe ainda, já uma jovem, adolescente, oriunda da Fazenda dos Teles, descobriu e papai descobriu mamãe. Porque papai foi comprar, foi a época do loteamento da Fazenda dos Teles. E papai, recém-saído do Mosteiro São Bento, viu o anúncio, foi muito bem assessorado por pessoas que o ampararam depois, estava bem empregado, e adquiriu essas terras. E lá eu nasci. Papai foi lavrador, papai teve um laranjal que foi muito próspero, e daí nossa toda a criação. Ali essa convivência, minha avó materna, foi filha de uma senhora oriunda também, lá em cima da história, com uma ancestralidade muito grande, filha de Oxum. Minha avó era filha de Ogum, Orixá Ogunaruê, a que eu devo muito e que passou para mim, né, toda essa espiritualidade, essa coisa maravilhosa, ancestral, que eu carrego com um nítido potencial matriarcal. E eu fui iniciado por mulher, por sorte, tudo bem. Enfim, então a primeira história é essa, minha primeira história foi essa, depois de uma convivência muito forte com. Conhecemos lá, eu conheci alguns, tínhamos lá uma meia dúzia ainda. Isso, eu nasci em 1948 e lá ainda existiam alguns remanentes escravos que viviam na casa de meus tios avós, nos sítios que existiam na época, na maravilhosa Venda Velha. E ali já foi um toque assim muito especial que eu tive, e esse conhecimento com essas pessoas que foram de uma magia muito grande já na minha adolescência, na minha final de infância e já na minha
adolescência me marcaram muito, que foram pessoas que me atraíram de uma certa forma, na época inexplicável. Minha avó era muito rígida. Você só vive na casa dos colonos, ela reparava. Você come na casa dos colonos, você é isso. Eu fui criado e habituado com mesa posta. E assim foi. Mas tudo isso, para mim, é uma riqueza cultural imensurável. É de uma riqueza muito grande, consideração de. Eu estou preparando, escrevendo alguma coisa, e eu tenho o nome de pessoas. Era seu André Perequeté, do sítio da Carioca, né? Era a tia Querrém, Dona Maria Gorda, oriunda de Angola. Essa aí eu aprendi muita raiz, muita folha, muito chá, muita coisa, que era vizinha lá da Carioca, de minha saudosa tia Noca. E tinha Maria Querrém, que é essa criatura, oriunda do Jeje, e outras mais que eu tive o prazer grande de conhecer, de conviver. Tudo bem, passou-se isso, depois por um breve tempo, numa saída de uma missa na matriz de São João Batista, eu fui convidado para a casa de umas pessoas, um primo estava namorando, noivando, lá eu conheci uma pessoa que foi uma passagem minha, foi uma tapinguela que com muito orgulho eu atravessei e pisei num terreiro de Umbanda. Daí vieram revelações, as entidades aparecendo, me foi dito que eu era médium e que tinha um caboclo, que era de muita luz, e etc e tal, mas que eu teria uma missão religiosa muito profunda. Isso já nos anos de final, início de 63. E passou tudo muito rápido, tudo rápido. Para mim era tudo muito novo. Até que passou tempos e eu frequentei ainda a Bian, os grandes candomblés da Baixada Fluminense. Eu fui garoto, batendo os candomblés da Gomeia, que era um sucesso, era uma coisa maravilhosa, o que seu João da Gomeia fazia. E por aqui, meus vizinhos, era do outro lado, onde eu morava, a finada Dona Dila, Bamidila, adquiriu terra de minha família também, e dali tinha também, depois chegou Ricardino, muito depois, e do outro lado, atravessando a Dutra, era lá em cima o candomblé de finado Tatá Formutinho, cá embaixo, sua filha de santo, Dioçã, Bereni, meu Deus do céu. E lá em cima tinha seu Edésio, e partindo para Belfor Roxo, toda aquela. Tinha também já Agostinho Porto, seu Otávio, meu avô Otávio da Ilha Amarela, entendeu? E ali tinha já aquele miolo todo, finada Adelaide, a chefe Odabá. Depois em Agostinho Porto, o Rua Cecília, Rua Ana, era a Ebame Natalina de Oxum, viu? Esses candomblé a gente ia tudo a pé. Da onde eu morava, que eu sempre, depois que saí da Venda Velha, fui morar no centro de São João de Meriti. E ali, depois, já estava instalado também o Axé Pó Afonjá. Convivi. É uma outra história. Mas tia Agripina, para mim, é uma lembrança com fatos muito curiosos. Porque tia Agripina também, nesse um determinado tempo, nós moramos na Praça São Espenha, precisamente Rua Carlos Vasconcelos, 119, e para mim passar para mim, o meu colégio que eu estudava, o Colégio Municipal Leitão da Cunha, tia Agripina vendia ali na esquina do Cine Carioca, que tem até hoje, Rua Major Ávila. E ali eu ficava encantado, eu via a tia Agripina e tal, comprava uma cocada, isso e aquilo, e ali fui ficando, até que um dia tomei a benção. E anos depois, quando eu fui me deparar dentro do candomblé, lá de Coelho da Roda, eu achei o Pofonjá, e tinha um menino que depois estudou comigo no Colégio Pavuna. Fazíamos ginásio juntos, e ele era o grande lá, me convidou para ir ver a macumba. Quando eu cheguei lá, quem era? Que eu olhei, ela dizia, menina, eu te conheço. Eu digo, eu também. Tomei a benção. E assim foi esses primeiros reflexos que me vêm à memória de minha primeira infância, até que disso tudo eu fui iniciado repentinamente, foi um conhecimento também repentino,
através de pessoas que eram colegas e depois transformaram-se também, meus irmãos de santo, e que me falaram que tinha uma baiana muito interessante, começando numa casa de candomblé. Lá fui eu lá para Caxias e realmente encontrei lá em Exu, Barafelo, filha de santo até então, seu Mundinho da Formiga, né, com toda essa dinastia, que é filho de Otávio da Ilha Amarela, irmão de Santo, meu tio querido, e outros mais. Né? E aquilo foi um, aquele amor à primeira vista, minha gente. Nessa época já tinha um convívio com Vilma de Ogum Alatobi, filha de seu Valdomiro, meu babá querido, seu Valdomiro, filha de Santo dela, de um dos primeiros barcos de lá, neta de minha avó Sabina, morava em Laranjeira, Misericórdia. A avó Sabina vem ser vó carnal também de Equé de Cremilda. Nossa querida Equé de Cremilda, que foi uma história na minha vida também, e outros mais. E ali foi a minha primeira convivência, foi da onde dali eu conheci Parque Fluminense, foi da onde dali eu conheci Pantanal, e dali, de repente, já fui por Ilê, e a minha Xé Yamacê, conheci o Cantuá, conheci uma menininha, tive o prazer de tomar benção, e dali foi um grande conhecimento com todos e todas, porque minha Ialorixá foi muito considerada. Minha Ialorixá foi muito bem feita. Minha Ialorixá, quando foi recolhida, quem estavam lá? Ebame, Tia Maroca, filha de Cipriana Bedé, Babá Mil, Ave Maria. Tia Baroca foi quem tomou o nome de Exu. Estava lá a mãe Tomasa, mãe Teodora, mãe Obá querida. E outras mais, entendeu? Depois ia Jaci de Emanjá, filha de Santa Zezé de Amaralina, Santa de Oxalá. Essas criaturas todas iam para lá. E os ogãs que estiveram por lá para tocar os 7 dias de fundo, quem estava por lá? Finado Papaú, Cantuá, não era Ogã, mas tinha um relacionamento familiar, era primo, chama irmão de leite de Sonita, que a mãe de Papaú era um dos primeiros Ogum que uma menininha fez, Juliana Dogum, e ele era filho dela, nasceu na mesma época que mãe, lá na Rua da Lama, que mãe nasceu, na esquina com Vasco da Gama. Minha mãe morava lá em cima, no Ferreira Santo. E deixa ser outra história longa. Mas então teve sempre esse acolhimento dentro do Cantuá, porque nasceu na frente ali, na encruzilhada do Cantuá, e mãe menininha sempre teve um gosto, que mãe menininha tinha gosto por criança, adorava, Deus o mundo sabe, né? Mãe menininha adorava as crianças. E assim foi, sempre essa consideração muito grande, e aqui no Rio de Janeiro, todos também de todas as nações. Ali tinha também no centro, meu Deus, o candomblé, seu Siriaco. Seu Mundinho era mais em cima, perto da igreja Santa Rita de Lisieux. E seu Siriaco, finado Siriaco, do Tumba Jussara. Dali fui conhecer também, meu Deus, a casa seu João Lesseng, hoje bem representada por minha comadre, minha Ebame, minha amiga, Mameto Mabeji, querida. Então, assim foi, minha gente, assim foi o meu início, viu? E eu sou muito bem sustentado por esse alicerce, por essa coluna, essas vigas muito fortes que eu tenho, com muito orgulho, sem modéstia alguma, dentro do nosso mundo religioso. Sou uma pessoa modesta, sou uma pessoa conservadora que procuro preservar, procurarei sempre o que temos plantado aqui, no Ilha Orixá, o Gunaruê, uma sede própria muito boa, aqui no bairro Capivari, Duque de Caxias, e aqui nós estamos muito felizes. E então, depois de certos acontecimentos, eu vim então, em uma época que então constatamos, né, partida de minha Lorixá, eu sempre estive muito perto de seu Valdomiro. Todas as receitas de minha feitura vieram do Parque Fluminense, que, como eu já disse, minha mãe pequena era filha direta de baiano.
E assim foi. Depois do ocorrido, seu Valdomiro veio aqui em casa, me deu a honra, não é, de dar uma continuidade necessária diante da ocasião. E assim como nós sempre fomos muito amigos antes desse evento, estreitamos muito mais as nossas relações. Depois disso, esse período todo, continuamos aqui. Já vamos agora para 40 anos aqui em Capivari, de casa aberta em Capivari. E houve a necessidade, então, e houve o meu encontro através de intuições maravilhosas, de pesquisas espirituais, etc. e tal, e encontrei-me, então, Maria de Xangô e a Maria do Pantanal, neta de meu avô Cristóvão, independe apresentações, da qual já uns anos atrás tem vindo aqui arrear uma mesa de bori para mim, com muito gosto. É uma pessoa, sobretudo minha amiga, de muita consideração, o que é recíproco, né? E hoje a minha existência é ligada à nossa nação oriunda, né? A Wamba, a Baelo Kitiefa. E o EFON daqui, a gente tem a representatividade através da matriarca, né? Sinhá Maria de Xangô, no Axé Pantanal. Então, estou aqui muito bem sustentado. Com o meu feijão com arroz, a gente, né, bota um temperozinho daqui, bota um tempero dali, e dá tudo gostoso. Dá tudo muito certo. Viu? Eu procuro sempre estar a par. Procurei desenvolver-me nessas últimas décadas. Procurei sempre estar a par do que acontece no Alto Candomblé. Procurei sempre estar a par de todas as realizações de eventos culturais. Tudo que é cultura é interessante. Vamos pesquisar sempre. Vamos ver o que nos interessa, separar o joio do trigo. O que nos interessa, vamos usar sim. Disse um grande sábio, né? E o Deus da beleza também disse: o que é belo é para ser admirado e por que não imitado, né? Então eu gosto muito dessa premissa, que nós temos que fazer o bonito dentro de nossa cultura, respeitando sempre o que os nossos ancestrais nos deixaram. Prego sempre atenção, minha gente, o nosso candomblé é brasileiro. O nosso candomblé tem origens africanas, mas o nosso candomblé é brasileiro. E penso também, não devemos africanizar o nosso candomblé. Todo o belo, o bonito, tudo que houve em África, tudo que houve, os reinos fabulosos da Nigéria, meu Deus do céu, quando se pensa em Oió, quando se pensa em todos os reinos, desde a criação, a concepção do mundo, do universo, né? Como isso foi profundo na África. Mas, infelizmente, tem que dizer, foi tudo por terra, né? Mas a cultura não. A cultura está aí. E temos que ter um cuidado muito grande hoje em dia, porque está muito disseminado aí a chegada de muita influência africana. Não vamos nos aprofundar no momento, mas eu tenho muita cautela com isso e procuro acautelar os meus. Que eu volto a dizer, o nosso candomblé é brasileiro. Tem uma fundamentação muito grande. Não posso deixar de falar em Sia Marcelino Abatossi. Que mulher de Xangô, que mulher guerreira naquela época. Emancipou-se, forjou-se, foi à África, trouxe lá pessoas de extrema competência na hora exata que Xangô a induziu, né? Isso vocês imaginem naqueles anos ainda, de 1800 e qualquer coisa.
senhora grandíssima, voluntariosa, que dizem que ela era, foi para lá e tal, e veio com os africanos que instalaram, então, dentre eles, podemos falar na colaboração de Cipriana Bedé, seu João Alabá, Martiniano do Bonfim, o grande Babalaú, foi quase um dos últimos, né, na Bahia. E daí estabeleceu o Silmerim de Logum, né, tudo por determinação, tudo vem da onde? Sem dúvida alguma, de Ifá, de Orumilá. Mas o nosso Mirim de Logum é que é o importante, o que decide o candomblé brasileiro, o que decide da gente ver, de olhar, né, de termos essa glória, essa dádiva, é o Mirim de Logum. E isso foi instalado aqui. Vamos falar em seu Rodolfo Bamboche, não vamos esquecer também. Né? E disso tudo que eu não... Você ouviu Vozes da Diáspora, um projeto do Museu Afro-Virtual do Rio. Este projeto conta com o apoio de Rio, Capital Mundial do Livro 2025, Cultura Viva, Oi Futuro, Ações Locais, Política Nacional Aldir Blanc PNAB. Realização: GPUP, Prefeitura do Rio, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Visite nosso site museuafro.rio.br e até a próxima!